Que diferença tremenda, né? Também dou a boas-vindas aos nossos irmãos que estão conectados. Eu não alcanço a vê-los, mas vocês já estão vendo o Tiago, aí é suficiente. Estão vendo, estão me vendo, né? Mas eu não estou vendo vocês. Mas todos os irmãos estão conectados aí. Não? Sempre o seu Pedro, a senhora Elza, que sempre são os primeiros aí a se conectar. No nome deles, eu cumprimento a todos vocês também, que estão aí na distância. Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Que tremenda e simples verdade, né? Que, curiosamente, de forma inexplicável, é difícil de assimilar na prática e no tempo. Que difícil manter esse entendimento que nunca e nunca será sobre nós, sempre foi e sempre será por ele. Lamentavelmente, isso não é do conhecimento latente para a maioria. É todo o contrário para o mundo, né? Queridos, eu quero ler com vocês, esta manhã, um texto que está em 2 de Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 7. 2 de Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. Que diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é muita folha. Deixa eu ver esse daqui de história. Nossa, Esse texto, não somente ele é muito rico em conteúdo, ao mesmo tempo, o texto este apela para tudo aquilo que nós, de alguma maneira, já estamos bem informados pelo Espírito de Deus com respeito ao Evangelho. Acho que não. Podemos dizer que esse texto, ele não somente fala de como o Evangelho funciona, como é que ele chega, né, nas nossas vidas. E é muito interessante. Algumas coisas damos tão por sentado, não? Tantas coisas, tantas verdades damos por sentado. Mas, de repente, nós esquecemos que estamos vivendo uma realidade, uma geração, falando do mundo inteiro, que está inteiramente na contramão dessas verdades que, para nós, parecem tão básicas, relacionadas com o Evangelho. Não, esse texto, por exemplo, diz: o nosso Evangelho ele está escondido. E a palavra grega que aparece ali de escondido ou de encoberto, é calipto. Calipto é a palavra grega. Diz que o evangelho está escondido, em realidade. Esse é o sentido da palavra calipto. O qual nos chama a atenção para uma verdade conhecida entre nós. Nós já falamos tantas vezes disso. Este evangelho, ele não está acessível. Não existe absolutamente ninguém, não existe absolutamente nada, nenhum potencial humano que capacita qualquer ser humano a acessar este evangelho.
Queridos, você entenderá do que eu estou falando aqui, ainda que seja uma verdade latente na sua vida. Não somente o mundo que está nas trevas, mas muitas pessoas que estão hoje igrejadas creem que o evangelho ele pode ser acessado pelo homem. Está disponível e acessível para o homem. Mas a Bíblia nos diz que não é assim. Mas muita gente crê isso. E não somente pessoas regulares das igrejas, senão muitos pregadores creem isso. Que o evangelho está acessível para quem quiser. Claro, se nós falamos de acesso natural, o entendimento racional do que a Bíblia está escrevendo, né? Esse tipo de acesso todo mundo tem. Mas não estamos falando disso. Nós estamos falando do evangelho que é poder de Deus. O poder de Deus não está aí, acessível, disponível para qualquer um que quiser acessá-lo. Não está. E a Bíblia define o evangelho como poder de Deus. Está escondido. Ele está escondido. E é interessante que o versículo 4 diz, nos quais, em relação a esse texto, nos quais o Deus deste século, estamos falando do diabo, diz que cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. O que quer dizer isso na prática? Que uma pessoa que não conhece a Cristo, ele não tem como entender e conhecer a Cristo. Ninguém que esteja separado de Cristo pode ter o direito sequer de pronunciar alguma coisa com respeito a Cristo, porque está falando do que não sabe. Mas tem muita gente que pensa diferente. Então, o dilema está armado, o que as pessoas dizem ou o que a Bíblia diz. Nós que conhecemos a Cristo, não podemos ter sequer uma mínima dúvida com respeito a essas verdades. Isso tem implicações muito fortes para nós, assim como tem implicações muito fortes para qualquer ser humano. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que o evangelho, a luz, a revelação, a manifestação sobrenatural do evangelho não resplandeça na vida dessas pessoas. Parece que era uma tarefa importante, prioritária para o diabo, impedir que o evangelho seja revelado na vida das pessoas. Mas tem um problema, Satanás ele não tem o poder para impedir a manifestação do evangelho. Porque não tem que ver com nós, não tem que ver com ele. A manifestação do evangelho tem que ver exclusivamente com o próprio Deus. Tem que ver com a iniciativa do próprio Deus. Por um lado, Satanás não pode impedir a revelação, o resplandor do evangelho, ele não tem como impedir isso. Então, a única opção que ele tem, qual é? Cegar o entendimento, converter em cegos aqueles que já são dele. A única opção que ele tem, o único argumento que ele tem é esse. Impedir que aqueles que estão com ele não vejam o resplandor da luz do evangelho. Porque impedir que resplandeça, ele não pode. Então, queridos, nós temos que tomar consciência disso. Quando falamos da pregação do evangelho, estamos falando de uma batalha espiritual. Estamos falando de uma guerra espiritual. Que para o diabo é muito importante isso. Impedir que o evangelho resplandeça na vida daqueles que estão com ele. E se isso é importante, eu tenho falado bastante sobre isso. Se isso é importante para o diabo, qual será a nossa missão, então? Obviamente, a nossa missão é a proclama do evangelho. Pregar o evangelho, compartilhar o evangelho, queridos, não é uma missão qualquer. Impedir isso é a missão mais importante do diabo, então essa deve ser a missão mais importante para nós. Porque o diabo sabe, por velho ele sabe.
conhece a Bíblia melhor que todos nós. E ele entende, porque ele testemunha do que o estrago que o evangelho pode fazer nas trevas. Ele testemunha disso. Por isso é importante. Agora, queridos, eu quero que você pense por um momento nesta verdade latente para nós, mas desconhecida para a maioria. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, diz o texto, para que não resplandeça o evangelho neles. Existe um impedimento ali, exercido por Satanás. Mas temos outros textos na Bíblia que nos falam de outro tipo de impedimento. Agora já não é um impedimento causado pelo inimigo. Agora é um impedimento causado... Tiago tem falado sobre esse texto aqui com a gente. Está lá em Mateus, capítulo 13, que vale a pena ler. Mateus, capítulo 13... Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros, que quer dizer, a vocês, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vocês é dado a conhecer os mistérios, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Concedido, não alcançado. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Por isso, palavras de Cristo, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem. Vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. Nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, agora dirigido aos discípulos. Bem-aventurados agora os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Queridos, por um lado, o diabo está impedindo o povo, está nas trevas, de ver a verdade. E, por outro lado, nós vemos que Deus, por outro lado, está dificultando também a tarefa. Se vamos lá em João, capítulo 6, versículo 44, um texto muito conhecido de todos nós, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o traz, não o trouxer. Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não traz. O que o texto realmente diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não arrasta. Sabe por que fala arrastar? O texto original fala de arrastar. Porque não existe nenhum recurso no ser humano para ir a Deus. Não existe. Precisa ser arrastado. Ele não tem como sair das trevas e ir para a luz. Os textos seguintes que vamos ler esclarece isso. Deus teve que entrar nas trevas.
teve que entrar dentro das nossas trevas e resplandecer dentro das trevas. Não é que ele entrou nas trevas e puxou você para fora. Não, resplandeceu dentro das trevas e as trevas foram derrotadas. Não é sobre nós. Por isso, entendamos quando a Bíblia diz, buscai a Deus, buscai primeiro o reino de Deus. Não está dizendo que você tem essa capacidade. O texto não está dizendo isso. Que parte da sua iniciativa. Não é quando você quer. E eu quero aqui lembrar, especialmente aos jovens. Eu me lembro, passou comigo. Eu falei, não, eu vou viver a vida. Vou viver a vida louca, né? Eu já tenho assim bastante gastado. Quando eu assim bastante cansado e um pouquinho mais velho, aí eu vou servir a Deus, eu vou buscar uma igreja, né? Quantos jovens pensaram isso alguma vez? Queridos, isto é um recurso que procede exatamente de Satanás, porque é uma grande mentira, é um engano com o qual ele vem enganando muita gente no mundo hoje. Porque isso não existe, essa possibilidade não existe na Bíblia. Porque as pessoas seguem dizendo, ainda terei oportunidade. As pessoas seguem imaginando que ainda é cedo. Muitos seguem imaginando, algum dia eu vou tomar uma decisão. Tudo isso, queridos, essa linguagem é um engano que procede das próprias trevas, procede do próprio Satanás. Porque não é sobre nós. Nunca foi sobre nós e não existe esse recurso no ser humano. Para os que estamos na luz, isso deve representar o quê? Primeiramente, queridos, por um lado está o diabo impedindo que aconteça, segurando aqueles que são dele. E por outro lado está Deus dizendo, não é para qualquer um, não. Por outro lado, o próprio Deus está dizendo, isto é somente para aqueles a quem eu queira me manifestar. É Deus selecionando. Não é uma seleção humana isso. Temos que entender que não é uma questão de seleção humana. Não tem absolutamente nada que ver se a pessoa quer, gostou, não gostou, deixou de querer. Não tem absolutamente nada que ver com isso. Nunca foi sobre nós. É Ele que escolhe, é Ele que seleciona. Então, queridos, o que deve provocar isso para os que estamos em Cristo? Uma gratidão que ainda não temos aprendido a expressar. Uma adoração e um louvor que ainda não é suficiente. Ainda está anos-luz de distância do significado daquilo que aconteceu conosco. Porque essas duas situações que acabo de descrever para vocês descreve perfeitamente a terrível realidade na qual a humanidade se encontra. E o tremendo privilégio que você e eu temos tido de que o Senhor teve que se confrontar com Satanás nas trevas e, ao mesmo tempo, nos escolher. Rompendo essas duas barreiras de impedimento, para que hoje possamos estar em comunhão com Ele. Ainda, queridos, nós não dimensionamos. E sabe que nesta vida jamais vamos dimensionar o suficiente. O privilégio disto. Mas isto, para aqueles que entendem isso, a natureza disso, suficientemente, isso deveria desbordar em gratidão, em adoração, em louvor, com uma atitude eterna, intensa, entregada, como a única coisa que realmente importa nessa vida, porque é a única coisa verdadeiramente que importa nessa vida. É isso.
Quando vemos isso, em consequência, se cumpre, não, no que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. O que quer dizer? Para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que ainda creem que são seres autônomos, que não tem nada a ver com Deus, mas tampouco tem algo a ver com o diabo. Enganados em forma categórica e perfeita pelo próprio inimigo, porque essa condição não existe. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas aqueles que são salvos, tu é nós, disse o apóstolo, é poder de Deus. As pessoas que estão nas trevas, quando pensam, ouvem a Bíblia, a maioria, queridos, diz, esse povo está doido. Mas eu tenho uma notícia para você, Deus também tem uma opinião dele com respeito às pessoas nas trevas. Deus também emite a opinião dele para aqueles que estão separados dele. Sabe como Deus disse deles? Inculcando-se sábios, se tornaram loucos. Essa é a opinião de Deus para aqueles que estão separados de Cristo. Inculcando-se sábios, se tornaram loucos. Romanos 1, 22. Para os que estão nas trevas, tudo que tem a ver com Cristo é loucura. E Cristo olha para eles e diz, vocês estão loucos. O que está nas trevas chama Cristo de louco, e Cristo chama o que está nas trevas de louco. Que dilema tão grande, né? Quem terá razão aqui? Quem estará dizendo a verdade? Cristo ou o filho do diabo? Qual dos dois estão loucos? Qual dos dois está louco? Interessante. Isso também, querido, deve se traduzir para nós que estamos em Cristo uma tremenda responsabilidade e, sobretudo, fidelidade. Fidelidade, implacavelmente fiéis na mensagem do Evangelho. Eu enfatizo sempre isso, você sabe disso. Com a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, nós não negociamos. Não negociamos. Doa quem doer, chegue como chegue, aonde seja que tenha que chegar. Porque temos entendido que não existe nada mais importante que isso na vida. Não existe nada mais importante. Por isso estudamos o Evangelho. Por isso devemos seguir tendo mais fome do Evangelho. Maior entendimento, maior compreensão. Para quê? Para que nossa responsabilidade seja evidenciada na nossa fidelidade na mensagem. Por que é importante? Você e eu sabemos por que é importante. Porque já não é, nesta geração, ainda no contexto do que se chama cristianismo, deixou de ser importante a mensagem da cruz. Deixou de ser importante a mensagem do Evangelho. E aqueles que ainda acreditam em algo estão muito pouco informados sobre o que realmente aconteceu naquela cruz. Lamentavelmente, são muito poucos nesta geração que conhecem suficientemente a mensagem da cruz. Se fosse diferente, essa geração de cristãos espalhada pelo mundo afora, não estaria sendo arrastada pelo espírito da apostasia, do enfriamento, da superficialidade espiritual, onde igreja significa atender os meus interesses e as minhas necessidades. Onde hoje predomina mais um evangelho humanista, onde Deus está a serviço do pecador. Inclusive, chegam ao absurdo de se adaptar às necessidades e à condição do mundo, para facilitar o caminho para aqueles que estão perdidos. Estão liquidando
liquidação. Liquidação de vida espiritual. Assim, por amor, damos mais oportunidade a muitos mais, facilitando o caminho. Isso é do diabo, porque o caminho nunca foi fácil e jamais será fácil. Jamais será fácil. A porta é estreita e o caminho é apertado. E a porta e o caminho é Cristo, segundo a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho, queridos, isso que eu vou dizer também, vocês já ouviram em algum momento. Para muitos pregadores, o Evangelho é simplesmente um ritual de iniciação de vida cristã. É o ABC da Bíblia, para muitos. Eu não estou falando de gente pouco informada, não. Estou falando de gente com doutorados em teologia. Ok? É o ABC da vida cristã, o Evangelho. O que demonstra que falta revelação, falta conhecimento e entendimento ali. Porque o Evangelho, querido, é o único que pode mudar sobrenaturalmente, radicalmente o coração de um ser humano. E não somente isso. É nos manter nesse Evangelho, é o que nos vai sustentar no caminho da verdade, no poder para viver esta impossibilidade que se chama vida cristã. Porque é importante que fique claro para todos nós. A vida, verdadeiramente, as demandas da cruz, as demandas do Evangelho, a vida cristã descrita na Escritura, ela é humanamente impossível de viver. Portanto, queridos, aquele que não permanece no Evangelho, aquele que não anda desesperado, com fome contínua, insatisfeito continuamente, porque quer mais, porque tem mais sede, porque tem mais fome. Aquele que não permanece nisso, ele não vai ser sustentado. É questão de tempo para se esfriar, indiferença, superficialidade, outras prioridades na vida. E a coisa vai tão lenta, é como o óleo que vai se infiltrando pelas gretas da vida da pessoa. E não se percebe até que seja tarde demais. O Evangelho, nos manter no Evangelho, nos manter na cruz do Calvário, é o único que nos vai manter com os olhos abertos, com o entendimento afiado e com o poder suficiente do Deus para poder nos manter firmes, caminhando inalteravelmente firmes e crescendo. Alguém disse, né, um ditado popular, que as pessoas não costumam valorizar aquilo que é grátis, presente, né? Coisa que é grátis não se valoriza. Talvez isso seja parte do problema. Porque o Evangelho, ele é grátis. O problema é que as pessoas sabem que é grátis, mas nunca entenderam que o Evangelho nunca foi barato. Alguém teve que pagar. E o preço, queridos, não existe nada nesta criação que possa cobrir o preço que foi pago na cruz do Calvário. O preço que foi pago pelo Evangelho. Não existe nada no universo que possa cobrir o preço que foi pago pelo Evangelho. É grátis para nós, mas o preço, nem você, nem eu, ninguém jamais poderia pagar. Foi a vida e o sangue do próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. É por isso, aquele lugar, a cruz do Calvário, aquele deve ser o seu e o meu habitat natural. Até o ponto que você não possa viver sem isso. Se alguém passa pela cabeça que pode viver sem estar na cruz,
ele é um candidato férreo para a apostasia. E disso o mundo hoje está cheio. Pode ter certeza que são milhares e milhões, inclusive de gente que vai aos cultos, vai à igreja, domingo tras domingo. Essa é a triste realidade. O versículo 5 do texto diz o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O que esse texto Paulo está dizendo? Que o pregador não é importante, o mensageiro não importa quem é. Não importa quem seja o mensageiro. O que importa, queridos, é a mensagem. Nós vemos o exemplo disso que eu estou falando aqui no próprio João Batista, na Bíblia. Jesus diz que, nascido de mulher, jamais houve e jamais haveria outro profeta maior que João Batista. O próprio Deus dando testemunho desse cara, que teve o ministério mais fracassado em termos humanos nessa terra. O cara que perdeu a congregação, perdeu a cabeça, e durou um sopro o ministério dele. E ainda era pobre. Não entraria em vários ministérios hoje como ministro. Não seria aceito em muitas igrejas hoje, porque relaciona a bênção de Deus com prosperidade material. João Batista não caberia na maioria das igrejas hoje. Lá no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, capítulo 1, os fariseus mandaram alguns informantes, porque eles tinham uma dúvida sobre esse personagem, João Batista, né? Nós tínhamos ouvido dele na última pregação também. Eu gosto muito de mencionar o exemplo de João Batista, porque tem muita coisa rica, muito mistério ali. Mandaram perguntar para ele, por que os fariseus mandaram interrogar a João? Foram até onde o João estava. O cara era pobre, gente. O cara era pobre. Se vestia mal e comia mal. Perguntaram para ele, por que foram perguntar? Sabe por quê? Porque eles tinham medo. Olha bem, os fariseus tinham medo de desprezar João Batista, porque, para eles, João Batista poderia ser o Messias que veio disfarçado. Por isso mandaram interrogá-lo. Não queriam errar, pensando que João Batista poderia ser o Cristo que veio disfarçado de pobre, porque eles estavam esperando um Cristo, um Messias, poderoso e rico. E eles perguntaram para João Batista, olha o texto, este foi o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Por que João Batista foi a primeira coisa que ele falou? Porque ele sabia que eles estavam confundindo ele com Cristo, com o Messias. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? E João disse, não sou. És tu Elias? João disse, não, não sou não. Mas em Mateus 11, 14,
Jesus dá testemunho de João Batista e diz: ele é o Elias. Mas o que houve aqui? O que aconteceu? Por que João perguntaram para ele se ele era Elias? Ele falou: não, não sou, não. Será que caíram contradição aqui? O profeta aqui errou? E Jesus aparece em Mateus 11 dizendo: ele é o Elias que tinha que vir. Será que Jesus errou? Sabe qual foi o que aconteceu aqui, queridos? João sabia perfeitamente qual o entendimento que os judeus tinham de quem é o Elias que tinha que chegar. Para os judeus, o Elias que tinha que vir é aquele que subiu nos carros de fogo, que o Eliseu viu subindo em carros de fogo para o céu. Eles estavam esperando que o Elias voltasse. Aquele mesmo Elias que subiu tinha que voltar. Mas se você vai em Lucas capítulo 1, versículo 17, o anjo, quando visita Zacarias, o sacerdote, que seria o pai de João Batista, fala com ele, anuncia o nascimento de João Batista e fala com ele que ele seria grande, o filho, que seria poderoso, cheio do Espírito Santo, que, entre parênteses, era o único cheio do Espírito Santo antes da cruz do Calvário. E que viria, mira bem, e que ele viria no espírito de Elias. O que quer dizer? Viria na unção do profeta Elias. Mas não era a mesma pessoa do Elias, senão viria no mesmo espírito, na mesma unção, no mesmo chamado de Elias. O anjo falou isso com o pai de João Batista, antes que João nascesse. Então, quando João disse, eu não sou Elias, ele está dizendo, eu não sou o Elias que vocês estão esperando. Por isso ele disse, eu não sou o Elias. E olha a outra pergunta que os fariseus fazem para João. És tu o profeta? E João diz, não. Mas como? Se João era profeta. Sim, mas o que João está dizendo, eu não sou o profeta que vocês estão esperando. Sabe por que João respondeu isso, queridos? Porque também João sabia o que eles estavam querendo dizer. Demonstrando, esse texto demonstra, queridos, a terrível condição da cegueira espiritual. Estamos falando de religiosos, gente capacitada teologicamente. Perguntaram, és tu o profeta? E João disse, não. Por que João respondeu isso? Porque em Deuteronômio 18, versículo 15, olha bem, Deuteronômio 18, versículo 15, Moisés profetiza para o povo no deserto e dizendo o seguinte, o Senhor levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Moisés estava falando de Cristo, queridos. A ele ouvireis. E Moisés diz, era semelhante a mim. É um libertador. A ele ouvireis, o qual deixa em evidência a cegueira espiritual dos fariseus. Pergunta se ele era o Cristo e depois pergunta se ele era o profeta. E o texto está falando da mesma pessoa. E eles estavam entendendo que o profeta era outra pessoa. Aí está a cegueira, aí está a ignorância.
aqui muito importante. A resposta de João é o seguinte: no seu texto, na sua Bíblia e na minha Bíblia, aparece o seguinte: eu sou a voz que no texto, no Novo Testamento, este texto também entre eles. Essa expressão eu sou não aparece. O que João responde, queridos, o que João responde de verdade no texto original diz o seguinte: eu, o som daquele que clama no deserto. Ele disse, eu, a voz. Não disse eu sou, porque essa expressão eu sou somente era expressada por Jesus no Novo Testamento. Nenhum ser humano no Novo Testamento diz eu sou, porque esse é o nome de Deus. O único que expressou eu sou no Novo Testamento foi Jesus. Nenhum outro ser humano. Então, quando você lê eu sou, dito por qualquer outra pessoa na Bíblia, pode ter certeza que o texto precisa ser compreendido melhor, o texto original. João está dizendo, eu, a voz, o som daquele que clama no deserto. Quem é que clama no deserto? Não é João. A pessoa pensa que é João que está clamando no deserto, querido. Não é ele, não. Quem clama no deserto é o próprio Cristo. É o Espírito de Deus que clama. E João estava claro nesse sentido e dizia, não importa quem eu sou. Quem eu sou não importa. Mas alguém podia dizer para João, olha, João, mas eu ouvi Jesus falando que você era o maior profeta de tudo, como é que não importa? Porque se hoje aparece algum grande profeta, né, por aí, precisa ser reconhecido, né? Precisa ser mencionado, considerado e bem tratado, bem cuidado. Porque os profetinhas insignificantes, não tem que preocupar com eles, não. Lamentavelmente, a idolatria ainda segue, né? Do meio, inclusive do povo de Deus. E João está dizendo, não importa quem eu sou. Ah, mas você é alguém? Poderia ser. Então, quem é? Não importa quem eu sou. O que importa aqui é a mensagem. Isso é o que o João estava dizendo. O que importa aqui é a mensagem. É aquele que está clamando no deserto e está usando o som da minha voz para poder falar. Queridos, isso não é somente para os grandes pregadores, isso aqui não é aplicável somente para aqueles que se acham alguma coisa no ministério. Isso é para todos nós. Porque nunca foi sobre nós. João sabia, João sempre entendeu isso. Nunca será sobre nós. Nunca será sobre nós. Quem é Paulo da Silva, queridos? Um bagunceiro. Um cara perdido nas trevas como ninguém no passado, que foi tirado pela misericórdia. Não é ninguém. Ninguém. E João, se a gente segue lendo o capítulo 1 de João, quero concluir essa parte de João com isso, no versículo 26 e 27, João, no momento, ele menciona o seguinte, falando de Jesus, anunciando Jesus, ele disse, eu não sou digno, nem sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Sabe o que João estava dizendo com essa expressão, querido? É que essa linguagem era claramente entendida na época. Porque sabe quem, olha bem, sabe quem tirava as sandálias do pé do outro? Os escravos. O escravo era o último degrau embaixo da sociedade.
Tinha muita gente que chegava nas casas, eles tinham seus servos, mas também tinha escravos. Os servos cuidavam, atendiam as coisas da casa, mas também tinha escravos. E o escravo, querido, é o que chegava e tirava as sandálias do pé do amo e lavava os pés do amo. É o escravo que fazia isso. Lembre-se que Jesus lavou os pés dos discípulos. Lembre-se que Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso era trabalho de escravo. E aparecem uns exibidos por aí e que se acham alguma coisa, porque eles dizem que são pregadores, que são profetas, não sei que coisa mais. E aqui aparece o João dizendo: eu não sou digno nem sequer de ser escravo. Sabe o que vem debaixo do escravo, queridos? Cachorro. Se pudéssemos parafrasear isso, o que João está dizendo, eu não sou digno nem sequer de ser escravo dele. Então, João, o que é que sobra? O cachorro. É o único que vai seguido depois do escravo, é o cachorro da casa. Devemos sempre estar muito cuidadosos. Quando alguém disse: fulano é um grande homem de Deus. Queridos, cuidado com essa expressão. Não existe grandes homens de Deus. Nunca existiu e jamais vai existir grandes homens de Deus. A grandeza de Deus, por outro lado, se manifesta naqueles que entendem que nada são. Aqueles que chegam a entender, frente à cruz do Calvário, que não são absolutamente nada. A grandeza de Deus se manifesta ali. E isso vale para todos nós, queridos. Vale para todos nós. Não estou mencionando pregadores aqui, mas isso vale para todos nós. O texto ainda disse: porque Deus disse, resplandecerá a luz. Diria como estávamos conversando, ontem conversando com a Haroldo, com a Rosângela, com a Michele. Eu mencionei algo que eu acredito piamente, queridos. Eu pergunto para vocês: quantas testemunhas temos aqui de que a parede é cinza? São vários. Mas chega Deus aqui e fala assim: fecha os olhos. E Deus disse: repitam para mim, qual era a cor da parede? E todos: cinza. E Deus disse: não, é preta. Muitos vão começar a rir. E vão dizer: não, aqui Deus pisou na bola, né? Somos muitas testemunhas aqui, todos sabemos que é cinza. E Deus disse: não, é preta. Não, Deus, é impossível, nós somos vários aqui que vimos que é cinza. E Deus disse: tem certeza? Absoluta certeza que é cinza. E Deus disse: abram os olhos. E sabe o que, queridos? A parede era preta. E se não era preta, se converteu em preta. Porque quando Deus decreta alguma coisa, não existe nenhum poder no universo que pode impedir o cumprimento do decreto divino. O testemunho da
a história na Bíblia, queridos, nos mostra de história. Não falando. Por isso é tão importante para nós a Escritura. A segurança que você e eu temos. Não importa o que o mundo diga. Não importa os milhões de testemunhas dizendo o contrário. Não importa. Mas Deus disse pão, pão, vinho, vinho. E acabou. Deus disse é preto. Isso acabou. É preto. Mas todo mundo viu que era branco. É preto. Você está doido? Estou doido, sim. É preto. Por que você é tão teimoso? Porque Deus disse, falou que é preto. Por isso. Isso se aplica, queridos, a toda a verdade de Deus, revelada pelo Espírito, através da Escritura, para nós. A Bíblia é parte da nossa segurança em Deus. A palavra de Deus é nossa segurança na nossa relação com Ele. Das trevas resplandecerá a luz. E as trevas, queridos, nunca vão poder impedir a luz de resplandecer. Se Deus decide resplandecer a luz na vida de alguém, não existe nenhum poder no universo, no inferno, que poderia impedir. Não existe. Quando nós falamos de trevas e luz, quando ensinamos sobre o Evangelho, muita gente, lamentável e equivocadamente, pensa que estamos falando de dois poderes, trevas e luz, medindo, fazendo queda de braço. Queridos, isso está errado. Quando nós ensinamos sobre trevas e luz, é para explicar o que eu vou dizer para você. Um exemplo concreto e natural para que ele entenda melhor. Você chega aqui de noite, nesse lugar aqui. Sabe o que você vai encontrar aqui? No momento que você acender a luz, sabe o que vai acontecer? As trevas saem arrancando por todos os lados. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o decreto de Deus. A lógica diria, as trevas vão dizer, não, olha, um momento, luz. Eu estava aqui primeiro. Como eu sou generoso, vamos negociar. Eu fico com a metade escura e você fica com a outra metade iluminado. A lógica diria isso. Mas a luz nem sequer argumenta com as trevas. Entenda o que acontece no mundo espiritual. Não existe argumento da luz com as trevas. Se a luz chega, as trevas estão categoricamente derrotadas. É assim de simples. Nós precisamos entender essa verdade, porque essa verdade tem implicações sérias nas nossas vidas. O cristão, ou o não cristão, quero que você entenda o seguinte: aquilo que você crê, se você crê uma mentira sobre Deus, isso vai se traduzir na sua maneira de viver. Você vai viver essa mentira. Por isso, Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o amor que nos liberta, a verdade é que nos liberta. As pessoas creem mentiras sobre Deus nas trevas, e o resultado é a qualidade de vida que eles têm em relação ao mundo espiritual. O cristão, quando ele crê mentira, porque lembre-se que Satanás, a tentação e o engano são patrimônios daqueles que pertencem a Cristo. Porque o diabo não precisa enganar aquele que está nas trevas.
Ele precisa enganar e tentar aquele que está na luz. E tem muitos que cedem às mentiras, os enganos de Satanás. E depois não entendem por que suas vidas são vidas arrastadas espiritualmente. Queridos, a verdade de Cristo, ela é sobrenatural, ela é milagrosa. E o primeiro resultado dela é liberdade. Mas liberdade segundo Deus, não segundo o homem. Quando, tomando em conta os impedimentos das trevas, tomando em conta o elemento seletivo de Deus com respeito à salvação, queridos. Se você foi alcançado, assim como eu, por Cristo, nunca vai existir, nunca você vai conhecer um milagre maior. Você nunca vai experimentar uma bem-aventurança maior. Não existe um milagre maior que uma pessoa que está nas trevas será alcançada por Cristo e arrebatada milagrosamente para viver uma vida impossível de viver. O evangelho que não faz isso, o evangelho que não transforma a vida, não é evangelho. Se alguém diz que foi alcançado pelo evangelho e a vida não foi transformada, ele está vivendo uma mentira. É o maior bem-aventurança. É o maior milagre que o ser humano pode experimentar na vida. E, queridos, quem faz acontecer isso é Deus, é Cristo. Nunca foi sobre nós. É tão bom poder cantar essa canção, Haroldo. É tão bom cantar. Nunca foi sobre nós. Quando a gente entende isso, porque eu me lembro que faz anos atrás, quando o evangelho começou a se revelar, nós começamos a assustar as pessoas. De que maneira? Lá no Chile, começamos a falar, olha, meu irmão, Cristo não veio aqui para salvar você, não. Como que não? Cristo não morreu na cruz para salvar você, não. Esse não foi o propósito da morte dele. Como que não? Não, não foi. Nunca foi sobre nós. Os que conhecem o evangelho sabem do que eu estou falando. Você foi incorporado àquilo que sempre foi sobre ele. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim. Fomos e tivemos o privilégio de ser alcançados e ser inseridos naquilo que é sobre ele. Se as pessoas que se dizem cristãos hoje entendessem isso, queridos, pode ter certeza que muita coisa mudaria nas suas vidas. O versículo 7, vamos no último versículo aqui para poder terminar. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos este tesouro. Que tesouro, queridos? A glória de Cristo habitando em nós. A natureza de Cristo dentro de nós. O próprio Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três potências do universo habitando dentro de nós. E dizemos, como é possível isso? Deixa-me dar um exemplo de uma experiência pessoal que eu tive, muito reveladora para a minha vida. Eu estava nos anos que eu tive no Chile, uma vez um amigo falou, ô Paulo, você sabe que, de repente, alguns familiares meus que morreram, os tios morreram faz anos atrás, você que pode me acompanhar, porque eu tenho que ir lá no cemitério. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E sabe o que estavam fazendo? Para que ele foi lá? Porque estavam fazendo algo chamado reduções. Eu não sei que palavra se usa aqui no Brasil para isso. O que quer dizer reduções? Que depois de vários anos que um familiar morreu, eles desocupam aquele espaço
Como é que é? Isso. Dentro de um saco. Eles tiram o que... Sabe o que? Quando eu vi, eu presenciei aquilo, me fiquei muito impressionado. Que, de repente, abriram o buraco lá, queridos. E sabe o que eu tinha naquele buraco lá? Nem a madeira do caixão já estava, já não estava mais. Sabe o que tinha lá? Água suja, olha bem, água suja, resto de ossos e uma roupa rasgada, uns trapos de roupa rasgados. Isso era tudo o que tinha naquele buraco. E ali estava o familiar desse amigo. E eu olhei para aquilo, sabe, e eu falei, esse é o destino do ser humano? Uma coisa assim, asquerosa, horrível, até de olhar. Acho que nem um lixo, nem para lixo serve aquilo. E sabe, eu comecei a refletir sobre aquilo, queridos. E disse, como é possível que um corpo humano tão perfeito e complexo, a maior máquina, a máquina que jamais vai poder ser reproduzida, jamais, na sua plenitude. Jamais. Podem falar aí de clonação e não sei quanta coisa mais, mas a pergunta é de onde vai vir a alma desse clone? De onde vai vir o espírito desse clone? Entende? Olhar para aquele, eu falei assim, esse é o destino de uma máquina tão perfeita como o ser humano? É isso aí? É isso aí que fica? Esse é o resto? Esse é o resultado final? Esse é o destino? Que desperdício! Que desperdício! Pablo diz aqui no texto, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E sabe, querido, quando eu pensava nisso, e considerando este texto, o que me vem no meu entendimento é a nossa insignificância natural frente à glória magnífica de Cristo dentro de nós. O que realmente tem valor, o que realmente importa, na realidade, queridos, estamos falando de realidade, quando eu vejo essas reduções, quando eu vejo e sou testemunha do poder de Deus atuando na minha própria vida, eu sou testemunha da realidade. E a realidade me diz que a minha condição natural é uma insignificância frente àquilo que realmente importa e tem valor nesta vida. Que é a glória, a presença de Cristo, a natureza de Cristo habitando dentro de nós. Aquilo que levamos dentro, queridos. Sabe, eu vejo isso sendo refletido através de toda a Bíblia. Vocês já ouviram falar do tabernáculo no deserto, do povo de Israel? Sabe uma característica das tantas do tabernáculo? Que ele era feito de coisas rudes, coisas rústicas por fora, de coisas que não tinham realmente uma aparência bonita, para nada. E por dentro era gloriosa a riqueza, a beleza, a arte, o ouro, tudo que tinha de precioso, valioso, estava dentro do tabernáculo. E por fora era feio. Você sabe que o tabernáculo representava a pessoa de Cristo? O tabernáculo representa a igreja? Você sabia que o tabernáculo representa a sua vida e a minha vida? É uma figura da sua vida e da minha vida. E é figura primariamente de Cristo. Você sabe o que diz
o profeta Isaías descrevendo naturalmente a Cristo, no capítulo 53, versículo 2 e 3. Olha o que o profeta Isaías diz sobre Jesus. 700 anos antes, o Espírito de Deus estava descrevendo para o profeta como ia ser humanamente Jesus. E olha o que o profeta está dizendo. Pela unção do Espírito. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Queridos, com esse texto eu posso imaginar que Jesus, se ele ficasse calado e estivesse passeando no meio do povo lá nas terras palestinas, ninguém ia saber. Era uma pessoa extremamente comum. Ele não tinha cabelos loiros e olhos azuis, como aparecem em algumas imagens por aí, porque isso vai em contra da descrição de uma pessoa daquela região. Mas, ao mesmo tempo, a própria Bíblia diz que não tinha nele nenhuma aparência, nem formosura, nenhum tipo de atração física tinha. Mas a pergunta é, o que é que estamos vendo? O que é que o povo viu? Sabe o que o povo viu, queridos? O tabernáculo. O povo que teve os olhos abertos viu o tabernáculo. Feio por fora. Mas por dentro, quem que estava ali dentro, queridos? A segunda pessoa da Trindade estava ali. Quando Jesus entrou na terra de Gadara, o endemoniado gadareno, quando viu aquele grupo de homens vindo, aqueles demônios discerniram no meio um homem. E não viram um homem. Os demônios não viram um homem. Aquele demônio viu, queridos, a segunda pessoa da Trindade vindo em direção a ele. Ai, filho do Altíssimo, por que vem atormentar antes de tempo? A riqueza estava lá dentro do tabernáculo. Paulo descreve o nosso corpo físico, nossa humanidade, como tabernáculo. E diz, esse tabernáculo vai se desfazer. Vai experimentar redução. A pergunta é, de onde está a riqueza? Onde está a glória? Onde está o que verdadeiramente importa? Deus tem um critério que me encanta. Eu descrevo esse critério da seguinte maneira. Simplicidade e beleza, sinônimo de perfeição. Simplicidade e beleza traduz perfeição e profundidade. Tabernáculo, a pessoa de Cristo, a insignificância da sua e da minha vida. Quem somos nós para que ele viesse habitar em nós? Quem é você? Quem sou eu? Você pensa na ceia, pão e vinho, a simplicidade, queridos. Mas de trás dessa simplicidade, qual o significado disso? Que significa isso não só para você, que significa essa ceia para ele?
Que importância tem para ele isso? Está vendo? Está vendo o tabernáculo? E a glória escondida dentro dele? Isto deveria comprometer seriamente. Escuta, por favor, isso. Os irmãos que estão conectados, os que estão aqui. Isso deveria comprometer seriamente as nossas prioridades. As nossas prioridades. Em Lucas 12, versículo 34, estou terminando, queridos. Lucas 12, 34. Diz, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. A pergunta é, onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Quando diz onde está o seu tesouro, está dizendo onde está aquilo que mais é importante para você? Onde está a prioridade máxima da sua vida? Onde está aquilo que você valoriza mais que qualquer outra coisa? Onde? Pode ter certeza que se é Cristo, estamos resolvidos. Mas se não é Cristo, você é um idólatra, como qualquer outro que existe nesse planeta. Isso deveria provocar em nós uma gratidão e uma reverência permanente e eterna. Isso deveria provocar quebrantamento cada vez que meditamos sobre isso. Queridos, concluo dizendo o seguinte: você e eu, milagrosamente, sobrenaturalmente, misericordiosamente, amorosamente, vindo diretamente do céu, fomos chamados a ser parte de algo que é infinitamente maior que nós mesmos. A pergunta é: você entende tudo isso? Isso é real para você? Isso é verdadeiro? Ou simplesmente são palavras muito bonitas, ainda que verdadeiras? Eu gostaria de pedir, Haroldo, poderíamos cantar novamente essa canção, Não É Sobre Nós? Eu vou pedir a todos que se ponham de pé. Vamos pedir ao Haroldo que nos guie novamente nesta canção. E também, Haroldo, se depois da canção você também pode estar terminando a nossa reunião. E desde já, queridos, um grande abraço aos nossos irmãos que estão conectados aí fielmente, né? Graças a Deus pela vida de vocês. Deus há de nos conceder a oportunidade, o tempo, para que podamos, como se disse, concretizar aí onde vocês estão, algumas reuniões presenciais. Deus siga abençoando, ainda que estamos mais que abençoados, mas que siga nos abençoando em todas as coisas. A profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as
as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tudo para você, Jesus. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. 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 Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas.
Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É nessa certeza, Senhor, que nós cremos. É nessa certeza, Senhor, que nós temos o discernimento e a revelação que nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, nunca será sobre nós, porque dele, para ele, são todas as coisas, nos céus, na terra, todas as coisas divergem para Cristo, o Senhor das nossas vidas, o amado de nossas almas, aquele que nos amou, porque Deus determinou, aquele que nos escolheu, não por mérito, mas por graça. Por graça. Então somente graça. Nunca foi sobre nós. Não depende do que eu faço, do que eu sou. Depende do que Cristo foi, do que Cristo é, do que Cristo será eternamente. Porque Ele é eterno. Nele não resiste, nele não reside sombra alguma, não reside trevas alguma. Ele é eterno, Ele é luz, Ele é o nosso eterno presente. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Essa é a certeza e convicção que move a nossa mente e nosso coração. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É por isso que estamos aqui. É por isso que temos o sopro do Espírito Santo em nossas vidas. Porque é por ele, é por meio dele, é para ele que são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, nunca será sobre nós. Graças te damos, ó Deus, por tamanha revelação, por tamanho discernimento. E cabe ao Espírito Santo convencer todos do pecado, do juízo e da justiça. Graças por cada vida aqui, Deus, por cada coração, por cada mente aqui, cada casa aqui representada. Que a tua autoridade continue a ser sobre nós e em nós, para que possamos, ó Deus, repreender toda hoste maligna, todo principado que vem contra as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, repreender no nome santo do Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário, através do ressurreto, aquele que está à direita do Pai, e que intercede por nós a todo momento, aquele que não dorme. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Obrigado, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que o teu consolo possa continuar a nos guiar neste momento, nessa vida, até termos encontro final com o nosso Pai, com o nosso irmão maior e com o Espírito que nos guia dia após dia. Obrigado, Senhor. Cura esta nação, sare esta nação. Te pedimos, cura esta nação, sara essa nação. Obrigado, Senhor, no nome santo de Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Nunca foi sobre nós. Amém, Senhor. Irmãos, amém. Obrigado, Paulo, pela palavra hoje. Obrigado, Haroldo. Obrigado a todos que estão aqui presentes.
Maravilhoso há 2 semanas atrás. Quero pedir a Deus que esse espírito seja cada vez mais presente na nossa vida, esse espírito de oração e adoração possa ser cada vez mais frequente e que a gente possa ter a responsabilidade e entender o privilégio que é estar nessa frente. Conto com todos vocês, terça-feira juntos. Também, tudo para estudar, universidade. Estão sendo filmados. Mas é que é expo. Não, universidade. Universidade. Não sei se falando.